Hoje eu queria compartilhar uma mensagem com vocês que eu posso até afirmar que é uma extensão do que nós conversamos no domingo passado. Domingo passado nós tratamos sobre o reino de Deus aqui e sempre, agora e sempre. E como cidadãos desse reino, uma vez que nós temos uma experiência verdadeira com o Senhor, nós estamos autorizados a viver o céu aqui na terra, não é verdade? E aí, cada um de nós, homem ou mulher, seja adulto, seja criança, seja jovem, seja adolescente, seja idoso, obrigado, querido. Todos nós recebemos o poder de mudar a própria vida. Tem um cara no mundo coach, digamos assim, que ele fala uma frase, que essa frase eu sempre me lembro dela. Ele diz assim: cada um tem a vida que tolera. Porque se está tudo bem, você vai manter a vida que você está vivendo, né? Agora, se você, de fato, percebe que não está legal, você vai ter que fazer mudanças. Porque eu não posso esperar resultados diferentes se eu continuo fazendo as mesmas coisas, não é verdade? Então, hoje, a mensagem que eu quero trazer é simples. Você mudou. Esse livro do Isaías Uber, All-in, é simples. Ou é tudo ou nada. Ou você é 100% de Deus, ou você está fadado ao fracasso. Né? E como parte desse grande plano de felicidade divina, nós temos o livre-arbítrio, que é exatamente esse poder de fazer escolhas, esse poder de tomar decisões. Algum tempo atrás, eu trouxe uma mensagem aqui que tratava do seguinte: sua vida, suas escolhas. Vocês lembram dessa mensagem? Sim, nós vivemos aquilo que nós semeamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. E o livre-arbítrio está exatamente na semente que você vai plantar. Você pode até escolher o que você vai plantar, mas a sua colheita ela é condicionada diretamente àquilo que você plantou, não é verdade? Então, se você fizer uma simples reflexão, o que você precisa mudar? Você vai ver que isso contempla muitos aspectos da sua vida. Uns, talvez, precisam ser mais bondosos em casa, talvez menos egoístas, mais generosos, talvez melhores ouvintes. Tem gente que fala muito e ouve pouco. Talvez aprender a reagir de forma mais amorosa quando você é contrariado. Isso eu falo por experiência própria. Eu tenho dificuldade disso. Basta eu ir num carro, às vezes, apressado, sinal está verde. Sinal fechou, não deu tempo eu passar, já fui contrariado ali, já vem um turbilhão de emoções. E às vezes você estraga aquele momento maravilhoso por causa do fato de você ter sido contrariado, né? Talvez outros tenham hábitos que precisam mudar, hábitos com os quais você se prejudica. E eu queria aqui lembrá-los sobre um cara na palavra de Deus que teve um encontro sincero e verdadeiro com Cristo e teve a sua vida transformada. Vocês lembram de Saulo? Saulo de Tarso? Pois é. Esse cara, ele... Vamos ler, não está no telão, mas eu queria ler com você. Atos capítulo 9. Abra a sua Bíblia aí se você puder. Atos capítulo 9. Eu vou ler poucos versículos. Capítulo 9, verso 1 de Atos dos Apóstolos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava, olha só, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Presta atenção como isso aqui é interessante. Tem pessoas que dizem, eu tenho que consertar muita coisa na minha vida para eu poder
ter um encontro com Deus, para eu poder viver esse processo de conversão. Mas não é isso que a gente vê com Saulo. Imediatamente antes de Saulo ter essa experiência sobrenatural, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E aí a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, esse caminho com letra maiúscula, tá? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha só. A partir dessa experiência, Saulo mudou. Ele viveu uma revolução na sua vida. E é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Quando nós, de fato, temos uma experiência verdadeira com Cristo. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, nós precisamos enxergar com o nosso coração. O pastor Fabiano falou bastante sobre isso ontem. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você ter a prática do conhecimento. Uma coisa é você ler a palavra no Logos, que é a palavra escrita. Outra coisa é você ter o rema de Deus. O rema é exatamente a palavra revelada. Deixa eu dar um exemplo que muitos aqui talvez já viveram essa experiência. Talvez antes de você conhecer a Cristo, você até tentou ler a Bíblia, mas você lia a Bíblia, eu não estou entendendo nada disso, cara. Isso aqui para mim não faz sentido. Eu não consigo compreender absolutamente nada. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro sagrado. Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Para que você, de fato, possa compreender e receber a revelação da palavra escrita, você tem que fazê-lo pelo Espírito Santo, que está em você uma vez que você tomou a decisão por Cristo. Faz sentido? Então, fazendo um paralelo com esse versículo, esses olhos do coração, quando eles são iluminados, é exatamente o momento que a gente tem o rema. Dentro do viés da nossa mensagem, é exatamente o momento que no mundo sobrenatural nós mudamos. E a partir daí, nós nos tornamos homens espirituais. E o homem carnal, e quando eu falo homem, contempla homem e mulher, tá, queridos? Não estou sendo machista não, viu? Nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. Por isso que nós mudamos. Quando nossos olhos espirituais são iluminados, nós passamos a enxergar pela fé. Essa é a mudança que nós vivemos. Os nossos olhos dos nossos corações passaram a ser iluminados. E a partir daí, não vemos mais as coisas apenas no aspecto humano. 2 Coríntios 4,18, está escrito: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é
eterno. Isso é muito revelador. Por que tantas vezes, isso aqui traz uma reflexão, a gente vê pessoas que até são sinceras. Tem vários tipos de manifestações espirituais. Ao menos aparenta. Mas a vida não condiz com todo aquele show pirotécnico que a religiosidade estabelece como padrão de santidade, como padrão de homem de Deus, como padrão de mulher de Deus. Por quê? Porque até teve o conhecimento de algo. Mas esse conhecimento não trouxe revelação. Porque a vida continua uma bagunça. Isso é muito sério. 2 Coríntios, capítulo 5, 16, diz o seguinte. Olha isso aqui, que eu creio que esse versículo é o cerne dessa mensagem. É exatamente a base de toda essa mensagem. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Uau! Estava conversando com a minha filha, Ana Luísa, e ela está meditando muito, Deus está ministrando muito no coração dela, em 1 Samuel. Lá no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, na parte B. Não vai estar no telão, mas você pode anotar aí para você ir lá depois ler. Lá a palavra de Deus diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga, pelos nossos olhos do coração. Então, quando a Bíblia diz que daqui por diante, Saulo, daquele momento em diante, Saulo, ele começou a olhar para as pessoas, para as situações, para as coisas, não com um olhar carnal, porque ele se tornou um homem espiritual. Então ele deixou de enxergar a ele, as pessoas e as circunstâncias com o olhar carnal. E quando a gente tem a tendência de olhar as coisas com o olhar carnal, normalmente é quando a gente acha que a gente tem um controle da situação. O nosso nível de dependência de Deus se esvai. Isso é muito forte, né? Quando eu mudo, tudo muda. Diga, quando eu mudo, tudo muda. Provérbios 23, verso 7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Essa mudança é exatamente a transformação que o Evangelho de Cristo faz na vida da pessoa, de acordo com a própria palavra de Deus. E essa nova vida vai te fazer extrair o melhor de você, o melhor das pessoas e o melhor de tudo. Por mais grave que seja algo que está acontecendo, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, em Cristo, você pode até passar por aflições, mas nós temos promessa, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A gente precisa se apropriar disso, amém? Então não devemos conhecer a nós segundo a carne. Quando você abre esses olhos espirituais, você não consegue mais se enxergar como alguém formado na faculdade de miserologia. Uma vez eu ouvi isso, né? E o cidadão lá, fazendo uma apresentação, e disse: a minha formação é no curso da faculdade de miserologia. E eu olhei assim, meu Deus. Essa era a luz que ele tinha. Mas certamente, esse não tinha os olhos espirituais abertos. Não estava enxergando pelos olhos do coração. Não havia recebido a revelação da identidade dele em Cristo Jesus. E, eventualmente, muitos de nós podemos nos enxergar assim.
E quando nós fazemos assim, com todo carinho que eu digo, nós estamos em pecado. Porque a palavra de Deus diz que daqui por diante a ninguém vemos segundo os olhos da carne. Você não pode se ver assim. Se veja como Deus te vê. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa, pecadora, já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. A gente canta isso, né? Eu não sou mais escravo do medo, né? Eu sou filho de Deus. Tá, você tem o Logos, a palavra. E quando você canta com a boca. Mas muitas vezes nós não estamos cantando com o nosso coração. Nós não estamos declarando com o nosso coração. Você precisa enxergar a realidade espiritual de Cristo em você. Cristo em você e você em Cristo. Eu fiz uma brincadeirinha um dia aqui e eu queria repetir essa brincadeirinha para a gente falar um pouco sobre isso. Quando eu pergunto para você, você está feliz com Jesus? Aí você olha e diz, yes, eu estou feliz com Jesus. E aí eu continuo e faço uma segunda pergunta. Jesus está feliz com você? Aí às vezes nós temos a tendência de, será que ele está mesmo? Né? Então, Cristo em mim tem a ver com ele estar feliz conosco. Porque se Cristo habita em mim, através do Espírito Santo de Deus, não sou mais eu, mas é Cristo. As coisas velhas passaram. Eis que as coisas se fizeram novas. E daqui por diante, a ninguém vemos segundo a carne. Só que a gente, às vezes, insiste em querer se enxergar com os olhos carnais. Eu não presto mesmo. Eu não dou conta mesmo de andar em vitória. Eu já tentei tantas vezes sair das dívidas. O meu casamento está por um fio. A sensação que eu tenho é que o meu casamento não tem jeito. Mentira do cão. Você é uma nova criatura. Você mudou. Diga, eu mudei. Olha o verso 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aí, Colossenses capítulo 1, 27, diz assim, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu mudei, eu sou diferente. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu vivo essa mesma revolução que Saulo viveu. Eu vivo essa revolução santa. E aí as coisas começam a mudar. Então, eu fiz questão de destacar isso no telão. Ao se apropriar de quem você é no Espírito, você muda. Então, vamos lá. Existe uma diferença entre você ser diferente e você ser esquisito. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero repetir. Então, por exemplo, eu olho pro Thales. Hoje o Thales está servindo no stage aqui. Está servindo a gente. Mas eu olho para o Thales, vamos supor que eu sou amigo do Thales de muitos anos. Eu tive o privilégio de conhecer o Thales aqui na igreja. Mas o Thales tinha a vida toda bagunçada. Meu Deus do céu. Pensa, não acaba mais de mantelado do que voo de anum. Vocês já viram um anum voando? Vocês já viram na estrada aquele pássaro preto que às vezes passa? O bicho é desconcertado demais. Pois era o Thales. E aí o Thales teve um encontro com Jesus. O Thales começou a se enxergar com essa nova identidade de filho de Deus. O Thales entendeu que ele não é mais escravo do medo. E ele entendeu que ele tem uma esposa, e a palavra de Deus diz que quem tem uma esposa tem uma bênção de Deus.
E agora o Thales começa a tratar a esposa bem, o Thales começa a se dedicar ao trabalho como nunca antes, de forma honesta, íntegra. O Thales abandonou aquelas práticas de fofocar, de mentir. O Thales, uau, tá diferente. Só que eu tive essa mesma experiência que o Thales. E aí eu me apeguei a aspectos da religiosidade. Então eu começo a ter comportamentos. Começo a falar estranho. E aí vazo. Brincadeira, viu, querido? Mas as pessoas começam a olhar para mim e dizem, macho, que marmota é essa, pelo amor de Deus. Esse cara, depois que passou a ir para a igreja, parece que ficou perturbado. É umas roupas estranhas. É gente esquisita. E eu tenho alguns comportamentos estranhos. Aí as pessoas olham para o Thales e olham para mim. Quando olham para o Thales, olham e dizem assim, rapaz, aquele cara mudou mesmo. Aquele cara está diferente. Eu queria conhecer esse Deus que transformou a vida dele do jeito que transformou. Aí a pessoa olha para mim e diz, mas o Anderson é esquisito demais. Então nós somos chamados para ser diferentes e não esquisitos, entende? Porque quando nós somos diferentes, nós somos esse sal que dá o sabor. Nós somos essa luz que clareia onde há trevas. Sabe, nós somos diferenciados. Não porque somos mais do que os outros, não. Mas é porque agora Cristo habita em mim. E por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Especialmente ser um amigo melhor, um marido melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um vizinho melhor, um irmão melhor. E é isso. Então, quando você realmente se apropria de quem você é no Espírito, você muda. Sabe outra coisa? Os seus relacionamentos são transformados. Você não vive mais do mesmo jeito. Você se torna também um canal de transformação. Por quê? Porque essa mudança te fez olhar para ti e para os outros e para as circunstâncias de forma diferente. Você mudou. E uma vez que você mudou, tudo mudou. 2 Coríntios 5,19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A gente, quando muda, a gente começa a entender que não há mais peso de condenação nas nossas vidas. Nós podemos incorrer em um pecado? Podemos, mas nós não temos mais prazer nisso. E a gente se arrepende e a vida muda, e a gente continua. E não só isso, esse mesmo Deus que transformou a minha vida, me transformou de tal maneira que eu me vejo capacitado de levar esse ministério da reconciliação onde quer que eu vá. Então nós somos essa luz, enxergue a realidade espiritual. Jesus, ele já levou os nossos pecados, eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Então é necessário, nessa mudança, a gente abrir mão do velho para o novo vir. O problema é que a gente quer uma mudança de vida, muitas vezes, e as nossas emoções, elas estão sendo influenciadas pelo Instagram. Estão sendo influenciadas pelas pessoas que aparentam o que não são. E aí a gente quer viver essa mesma vida. Pastor Fabiano compartilhou um exemplo ontem que eu achei muito legal, muito revelador. Ele deu um exemplo de alguém, e eu não sei se é verdade, eu acho que foi só uma ilustração, de alguém que estudava, e no tempo de escola, tinha um colega que era muito assim, de mentalidade pequena, alguém que não tinha tantos recursos. E o outro era um cara que nasceu numa família nobre, tinha condições financeiras. Só que passaram-se os anos, eles deixaram de se ver, e aí, por acaso, ele encontrou esse amigo no Instagram.
E quando ele viu aquele amigo que não tinha recurso nenhum na vida, ele viu que aquele amigo estava tomando um café com croissant na Torre Eiffel, lá em Paris. É Paris, né? Em Paris. Aí o cara olhou e disse assim, como é que pode um negócio desse? Esse cara não tinha nada, não tinha nem onde cair vivo. Porque morto a gente cai em qualquer lugar, né? Mas vivo não. Ele não tinha nem onde cair vivo. E está lá, tomando café na Torre Eiffel. E eu aqui, todo endividado, sem condições, sequer de pagar a conta de energia da minha casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele trazendo a reflexão de como nós somos influenciados. E aí muitos de nós, às vezes, acabamos tomando decisões. Eu espero que esse rapazinho lá, que mesmo que seja uma história, ele tenha crescido realmente, ele tenha rompido, tenha tido um encontro com Jesus. Né? Eu espero que esse outro que nasceu numa família nobre, acabou empobrecendo, né? Sem ter condições de viajar. Eu espero que ele se arrependa dos pecados dele e um dia possa realizar os seus sonhos. Mas o fato é que, apesar da gente ter todas as riquezas em Cristo Jesus, muitas vezes a gente acaba agindo 100% pelas emoções. E aí a nossa mente impede da gente se ver como Deus nos vê. Então, na mudança, a gente precisa abrir mão da nossa identidade de escravo do pecado. E a gente precisa se apropriar da nossa nova identidade de filho amado de Deus. Amém? Então, nós percebemos, por exemplo, quando nós mudamos, que não há mais tempo para ficar magoado. Eu tenho trabalhado isso, sendo bem honesto com vocês. Quantas vezes eu já dormi chateado com a minha esposa? Com todo carinho. Que ignorância. Perdi a oportunidade de dormir cheirando minha esposa. Aí, por causa de orgulho besta. Aí, a minha esposa lá no cantinho da cama, até quer se achegar, mas na hora que está encostando, é como se desse um choque, aí tira a perna. Presta atenção, faz sentido isso? Quando nós mudamos, a gente começa a perceber coisas. Diga, percebo coisas quando eu mudo. Quando a gente muda, por exemplo, a gente percebe que a gente precisa jogar fora coisas que não prestam mais, para que as mudanças de Deus possam fazer sentido nas nossas vidas. Teve uma irmã querida que uma vez mandou uma mensagem para mim com uma foto. Aí tinha um negócio assim no jardim dela. Aí ela perguntou, pastor, eu tenho isso aqui há muitos anos. Eu posso jogar isso fora? Era uma escultura lá, uma imagem lá que ela... Eu disse, irmã, o que é que isso significa para você? Pastor, hoje não significa mais nada. Então, minha irmã, jogue fora. Jogue fora. Se você for enxergar as pessoas pelas óticas das suas feridas, meu irmão, pelo olhar da sua carne, sabe o que é que vai acontecer? O que a gente compartilhou num Tadel aqui. O ciclo da ferida. Como é o ciclo da ferida? Pessoas feridas ferem pessoas. Que uma vez feridas, fere outras pessoas. E assim, o ciclo da ferida se perpetua. Até que chegue em alguém, que lá na sua casa é você, que teve um encontro com Cristo, e a partir dali você não se vê mais com essa ferida na alma que você se via, porque você se apropriou da sua nova identidade. Então esse ciclo da ferida, essa maldição, ela foi aniquilada através da obra de Cristo na sua vida. E a partir dali, você mudou, e uma vez que você mudou, tudo mudou. Por isso que a gente vê muitas vezes
pessoas magoadas dentro das igrejas. Porque, às vezes, elas estão sendo acompanhadas por líderes feridos. E líderes feridos reproduzem pessoas machucadas. Enquanto líderes curados reproduzem pessoas curadas. Deixa eu te dizer, um pai e uma mãe doentes, eles reproduzem filhos doentes. Enquanto pais curados reproduzem filhos curados. Eu e minha esposa é testemunha do quanto eu esmurro a minha carne. Porque a forma que eu fui criado não faz mais sentido. Entenda, os princípios de integridade, os princípios da honestidade, o princípio da correção, eles são eternos, são princípios eternos. Mas a forma de você fazer, para mim, não faz mais sentido. Então, ao invés de eu corrigir meus filhos, dando uma surra neles, com cinto, com corda, com chicote, com cipó de marmeleiro. Alguém já apanhou com cipó de marmeleiro aí? Se entrega, nenê. Com todo o carinho que eu digo, não faz mais sentido. A disciplina é outra. Por quê? Porque eu mudei. Eu aprendi na palavra de Deus, sabe o quê, minha irmã Jéssica? Que o pai que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. E eu mostrei para meus filhos, olha, gente, é o seguinte, ó. A palavra de Deus diz que o pai que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. Então nós vamos viver esse processo da disciplina. E a gente foi ensinando, cara, para a glória de Deus. Se você tiver o privilégio, depois pergunte para os nossos filhos o que é que eles acham da disciplina. É uma bênção, mas dá trabalho. Dá trabalho. Então, quando nós mudamos, escute bem, acontecem coisas importantes. E a primeira delas é que nós achamos coisas que a gente pensava que estava perdida. Por exemplo, teve uma vez que eu fui muito grosseiro com uma pessoa e quando eu tive o encontro com Jesus, veio o arrependimento. E eu fiz o caminho de volta. Aquele relacionamento, para mim, já não fazia mais sentido. Aquilo ali, olha, eu achava que eu já tinha perdido aquela amizade. Mas eu mudei. E quando eu mudei, eu entendi, eu percebi que, na verdade, eu não tinha perdido aquilo ali. Eu só pensava que estava perdido. Porque eu fui lá, me humilhei, pedi perdão. E aquela relação foi restaurada. Você está entendendo? Quando eu mudo, tudo muda. Nós voltamos a amar as nossas esposas. Deixa eu te dizer, quando existe uma divergência com o casal, que o casal está querendo partir para um divórcio, para uma separação, a primeira coisa que Satanás lança na mente é o engano de que aquela pessoa não ama mais. Não, eu não amo mais minha esposa. Não, eu não amo mais o meu esposo. Mentira do cão. A realidade é que você está chateado, você está bicudo, você foi contrariado. Pastor, mas ele me traiu. Pastor, mas ela me traiu. Querido, tudo bem que ele traiu, você tem esse legítimo sentimento de sofrimento, de indignação, de chateação. Mas deixa eu te dizer, será que se você se vê como Deus te vê, não olhando mais as pessoas com a ótica carnal, você não teria essa capacitação sobrenatural de liberar perdão? Não estou dizendo que é fácil não, tá, queridos? Eu sei que não é. Mas a gente tem que se ver como Deus nos vê. Nós somos uma nova criatura. Nós mudamos. E Satanás não vai vencer essa batalha, porque ele já é um derrotado. E aí há a restauração. Quantos casais eu tive o privilégio de acompanhar, que já estavam até separados, que o marido queria ver o cão e não queria ver a esposa. E hoje, para a glória de Deus, estão no maior amor. Eu já tive o privilégio de orar
pela renovação de alianças, de casais que em algum momento disseram, eu não amo mais minha esposa. Mentira do cão, eu vim aqui para te dizer, você mudou, meu irmão. E se você mudou, tudo muda, aleluia, glória a Deus. Quando nós mudamos, nós reencontramos habilidades que a gente achava que tinha perdido. Tem um casal que era dessa igreja, hoje eles moram em Fortaleza, mas eles estavam muito feridos, machucados, tinham sofrido onde eles passaram, e eles voltaram para Jesus, e ele disse assim, eu me lembro, eu e a Rose conversando com eles, e eles diziam assim, pastor, eu vou voltar para Jesus, mas eu não quero esse negócio de célula. Eu não quero saber de discipulado. Eu vou para a igreja, me sento, me levanto, vou para casa, eu não quero saber de me relacionar com pessoas. Estava ferido. Estava cheio de mimimi. Aí eu olhei para ele, bem dentro dos olhos dele, eu disse assim, meu precioso, eu preciso ser honesto com você, eu não posso mentir para você. Eu respeito esse seu pensamento, respeito isso que você está falando, mas eu preciso lhe advertir. Se você, de fato, voltar para Jesus, experimentar um relacionamento de intimidade e se permitir ser tocado verdadeiramente, você vai mudar. E esse teu pensamento não vai mais fazer sentido. E quando você menos esperar, sabe o que é que vai acontecer? Você vai estar cheio de compaixão das pessoas. E quando você se der conta, você já vai estar discipulando gente que está liderando célula. Parece que eu estava profetizando na vida do irmão. Pois ele não voltou, se tornou discipulador, se tornou líder de célula com a sua esposa. Isso para a glória. E nós temos sementes deles aqui, pessoas que congregam conosco até hoje, porque Deus usou a vida deles para ganhá-las para Jesus e discipulá-las pelo período que eles estiveram aqui. Você está entendendo? Quando nós mudamos, tudo muda. Outra coisa que nós percebemos que acontece, nós percebemos que precisamos de coisas que não temos. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Aí o Espírito Santo vai te direcionar aí para a sua realidade. Mas na minha casa não tinha Bíblia. E olha que eu era da igreja, viu? Fazia parte de ciclo de casais, não sei o quê. Mas quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu aprendi que tinha coisas que eu precisava, mas que eu não tinha. Aí foi quando eu ganhei uma Bíblia do pastor Bruno, que eu tenho até hoje essa Bíblia. E hoje, se você for na minha casa, tiver uma célula com 15 pessoas, eu consigo entregar uma Bíblia para cada um. Porque eu tenho algumas, minha esposa tem algumas, a Ana Luísa tem algumas, a Bebel tem algumas, o Anderson Filho tem algumas. Então, quando eu mudei, eu percebi que eu precisava de coisas que eu não tinha. Palavra de Deus. A realidade é que eu tinha até vergonha. E terceira coisa que nós percebemos é que nós temos coisas das quais nós não precisamos. E eu já estou encerrando. Mas olha só, a gente percebe que a gente tem coisas que nós não precisamos. Eu vou falar um testemunho meu, que eu já falei aqui algumas vezes. Mas quando eu estava vivendo o processo de libertação do vício, do álcool, da bebida, eu tinha algumas bebidas lá na minha casa. E eu era apegado a essas bebidas. Eu não bebia mais, mas estava lá, o amuleto. E eu sempre estava trazendo à memória aquilo ali. E a minha verdadeira libertação aconteceu quando eu mudei verdadeiramente e percebi que eu tinha coisas que eu não precisava mais. Até que um dia eu me desfiz dessas bebidas. Eu derramei
E eu acredito, eu creio que foi exatamente nessa hora que virou a chave da libertação plena. Porque desse dia em diante, nunca mais eu incorri nessa prática. Isso é forte. O que é que você tem hoje que te prende? Será que faz sentido esse relacionamento que você insiste? Talvez alguns grupos de WhatsApp que antes, quando você era Saulo, fazia sentido. Mas uma vez que você mudou, hoje, talvez vai ser necessário você abrir mão de alguns grupos de WhatsApp. Quando nós mudamos, escute, nós percebemos que existem pessoas que nós até continuamos amando, mas que não faz mais sentido continuar compartilhando a minha vida pessoal com elas. Eu até aproveito o Jardim aqui, e a Rosivânia, que tem uma construtora. Talvez tenha alguém aqui que trabalhe na construção civil. Mas olha, tem pessoas que na nossa vida são como escoras. As escoras, elas são temporárias. Tem outras pessoas que, por outro lado, não são escoras. São colunas importantes nas nossas vidas. Eu aprendi isso lá no meu escritório, porque eu coloquei na missão do meu escritório recrutar e reter talentos. Então, quando, de repente, alguém que trabalhava na nossa equipe lá pediu o desligamento do escritório, eu entrava em crise. Não é essa a missão do meu escritório. Está errado. E eu ficava em crise. Até que um dia eu entendi que tem pessoas que estão só de passagem. E tudo bem. Talvez tem pessoas que já cumpriu o propósito na sua vida. Talvez tenha alguém que seria só escora. E você está abrindo mão de relacionamento com pessoas que são colunas importantes na sua vida, porque você está se dedicando às escoras. Mas quando nós mudamos, tudo muda. Quer ver um exemplo? Nossos pais. Isso é muito forte. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa, que tudo te vá bem. Mas talvez o teu pai não é legal. Aos seus olhos, ele não é um bom pai. Talvez ela não é uma boa mãe. Mas deixa eu te dizer, você mudou. E você hoje teve aberto os teus olhos do coração. E o teu coração entendeu que eu preciso honrar meu pai independentemente de aos meus olhos ele ser bom ou não. Porque não é ele que precisa de honra, mas eu que preciso honrá-lo. Quando nós mudamos, tudo muda. Tudo muda. Quem é o seu referencial? Não está no telão que eu coloquei isso depois, mas se você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso 48, olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quem é o nosso referencial? Nosso Pai Celestial. Então eu queria te dar uma dica. Porque como você mudou, talvez essa dica vai poder te ajudar. Quando você estiver diante de situações e escolhas, você faz a seguinte pergunta: eu vou fazer porque é mais fácil ou porque é o correto? Porque pelo olhar carnal, nós temos a tendência de buscar fazer o que é mais fácil. Para Jesus, era mais fácil ele fugir da cruz ou ele sofrer a cruz? Só que qual foi a escolha dele? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando nós mudamos para fazer a vontade do Senhor. E aí onde entra a tal da porta larga.
mas nós escolhemos ir pela porta estreita. Mateus 7,13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Nós mudamos para essa nova vida. E sabe de uma coisa? Se o malandro soubesse o quanto é bom ter a vida com Jesus, ele viveria com Jesus só por malandragem. Vamos ficar de pé. Diga assim: essa vida com Jesus é maravilhosa. Aleluia!